moçada, eu represento aqui um cromonema simples para vocês. Lembrando que quando a gente coloca esse filamento aqui, né? Na verdade, quando você vai aqui dentro, eu tenho a molécula de DNA, não DNA direto, né? Mas aquele lance do DNA associado às histonas, nucleossomas e solenoide, etc e tal. O fato é que quando a gente fala que o cromonema é simples, quer dizer que ele apresenta apenas uma única molécula de DNA, então a gente fala em um filamento chamado de cromátide, uma única cromátide, uma DNA somente. Quando a célula se prepara para a divisão celular, ela vai ter que duplicar o DNA. Isso quer dizer que um pouquinho antes da divisão celular acontecer, a gente replica o DNA e agora você vai ter um cromonema duplo. Quando a gente fala em cromonema duplo, a gente vai pegar essa mesma estrutura que eu tinha e vou fazer um igual. Então eu tenho eucromatina e heterocromatina e eucromatina e heterocromatina de um lado e do outro. E novamente eu lembro que cada estrutura dessas equivale a um DNA lá dentro. Cada estrutura dessas equivale a um DNA lá dentro. E o resultado é que você agora vai apresentar duas cromátides irmãs aqui na jogada. Quando a gente fala lá em cromátides irmãs, duas moléculas de DNA exatamente idênticas, isso eu estou me preparando para a divisão celular. Inclusive, no início da divisão celular, no comecinho da divisão celular, a gente vai pegar agora o cromonema e vai condensar. Gente, você vai condensar ele até o grau máximo de condensação para poder exatamente facilitar a divisão celular, de modo que o que era um cromonema duplo passa a ser um cromossomo duplo. Ora, eu tenho aqui, a eucromatina está descondensada, então eu vou condensar ela, eu vou enrolar. A heterocromatina já estava condensada, então eu vou condensar ela tanto que ela vira um ponto. Eucromatina descondensada, eu vou condensar. Heterocromatina já estava condensada, eu vou condensar ainda mais. E vou então fazendo a condensação de toda a estrutura em uma das cromátides. E agora, na outra das cromátides. E aí, gente, você tem um cromossomo com direito lá às duas cromátides irmãs. Duas moléculas de DNA iguais, gente. Duas moléculas de DNA idênticas. Sendo que agora com o cromossomo em máximo grau de condensação. Aqui nesse caso. Que dá a gente lembrar para vocês sobre algumas regiões que o cromossomo ele apresenta. Cada pontinho desses que aqui estão são chamados pelo nome de constricções. O que é a constricção no cromossomo? É uma região de heterocromatina supercondensada. Ou seja, a cromatina já é condensada naturalmente. Quando você está, durante a divisão celular, que você condensa ao máximo, ela supercondensa e vira um ponto. Esse ponto se chama constrição. Eu tenho dois tipos de constrição. Você tem lá, número 1, a constrição primária, também chamada de centrômero, um nome muito mais importante para mim, centrômero. Gente, centrômero, constrição primária, só tem um em cada cromossomo. Eis aqui o centrômero. E o que eu posso falar sobre o centrômero? Muitas coisas. O centrômero, ele vai lá, liga as cromátides irmãs. Então você pode perceber no desenho que uma cromátide e outra cromátide, elas, moçadas, se ligam através do centrômero. Outra coisa, o centrômero, ele separa cada uma das cromátides em dois segmentos chamados de braços. Como assim, Landinho, o braço de um cromossomo? Ora, isso aqui tudo, gente, é uma cromátide. Isso aqui tudo, gente, é outra cromátide. Sendo que nesse caso, isso é um braço, e aí o centrômero divide em outro braço. Opa! Quantos braços tem um cromossomo? Bom, são duas cromátides irmãs. O centrômero divide a cromátide em dois braços, então são 4 braços, né?
um braço de uma cromátide, o outro braço de uma cromátide. Um braço da outra cromátide, o outro braço da outra cromátide. Outra coisa sobre o centrômero, que o centrômero é exatamente onde vão se ligar as famosas fibras do fuso, constituídas de microtúbulos, do citoesqueleto, de tubulina e tal, exatamente para poder promover, orientar o fenômeno de divisão celular. Bom, tem uma constrição primária, qualquer outra constricção, ela vai ser secundária. A constrição secundária ou cromômero já não nos interessa tanto, né? Constrição secundária ou cromômero corresponde lá às demais constrições. Qualquer uma que não seja o centrômero é uma constrição secundária. Então, bem aqui, a gente vai ter um cromômero no desenho. E, gente, algumas dessas constrições secundárias, elas vão lá isolar segmentos chamados de satélites no cromossomo. Então, isso aqui é um cromômero, então isso aqui vai ser um satélite. Falar em satélite, a gente já falou, mas a gente falou com outro nome. Satélite, a gente chamou pelo nome de zonas SAT de DNA, que são as regiões organizadoras do nucleolo. Ou seja, os genes que codificam RNA ribossômico para formar um nucleolo e dar então os ribossomos, localizados exatamente no tal do satélite. No final das contas, gente, eu posso classificar os cromossomos de acordo com a posição do centrômero e o tamanho dos braços em 4 tipos de cromossomos. Número 1, cromossomo pode ser metacêntrico. No cromossomo metacêntrico, nós temos vou abreviar centrômero, o centrômero bem no meio, e nesse caso você vai ter 4 braços rigorosamente idênticos. Centrômero no meio, 1, 2, 3, 4 braços iguais. Segundo tipo de cromossomo, ele é o cromossomo submetacêntrico. Sub nesse caso, gente, quase, né? Isso aqui é o cromossomo dos quase. O centrômero está localizado quase no meio. E você vai ter, nesse cromossomo, 4 braços quase iguais. Então, o centrômero quase no meio, 2 braços um pouco maiores, 2 braços um pouco menores. Terceiro tipo de cromossomo é o cromossomo acrocêntrico. Sendo que nos cromossomos acrocêntricos, o centrômero está localizado quase no fim. Então, o centrômero está quase no fim do cromossomo. E o resultado é que você vai ter 4 braços bem diferentes. 2 braços bem mais longos e 2 braços bem mais curtos em relação a esse tipo de cromossomo. Então, centrômero, 2 braços curtos, 2 braços longos. E, por fim, os cromossomos chamados de cromossomos telocêntricos. Acro quer dizer extremidade, telo quer dizer fim. No caso dos cromossomos telocêntricos, o centrômero está, não é quase não, ele está no fim do cromossomo. E o resultado? Que você só tem 2 braços no cromossomo telocêntrico. Em relação aos cromossomos telocêntricos, não acontece nenhum desses na espécie humana. Eles estão ausentes em humanos. Alguém briga comigo, por quê? A resposta é, porque Deus quis, né? Tudo bem, resposta elegante. Porque a genética da espécie humana determina que os cromossomos que a gente tenha sejam metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos. A genética da gente determina que não haja cromossomos telocêntricos. O que tudo isso que eu falei é uma maneira fresca de dizer porque Deus quis. É desse jeito, porque é desse jeito. Alguém vai lá e pergunta, Landim, qual é o melhor cromossomo? Não se aplica essa pergunta. Ela não faz o menor sentido. Não tem nenhum cromossomo melhor do que o outro. No que alguém pergunta, se não tem nenhum cromossomo melhor do que o outro, se não tem diferença, por que então que a gente está perdendo o nosso tempo estudando essa porcaria? Ah, moçada, porque o tipo de cromossomo ajuda a saber quem é esse cromossomo. Por exemplo,
Todo mundo lembra que o cromossomo da síndrome de Down é o cromossomo de número 21, né? Você tem 46 cromossomos, são 23 pares. No par 21, a gente tem lá o cromossomo da síndrome de Down, né? O cromossomo 21. Qual é o critério para dizer que o cromossomo da síndrome de Down é um 21? Né? Qual é o critério que eu uso para numerar os cromossomos? Os cromossomos não vêm organizados na célula, vem tudo junto na doida. Os cromossomos não vêm etiquetados, né, carimbados, esse é o 1, esse é o 2. Isso não existe, né, caramba? Tá na doida. Então, o homem que foi lá e determinou a sequência, padronizou para dizer quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3. E esse critério, moçada, é o critério tamanho. Você numera do 1 ao 23, cromossomo 1. É o maior cromossomo que tem lá no nosso DNA, lá na nossa célula. O 23 é o menor deles. O 21 é o terceiro menor. Só que além do critério tamanho, a gente tem lá o critério forma do cromossomo, ajudando a gente a saber quem é quem. Então, por exemplo, o cromossomo da síndrome de Down, 21, é um cromossomo pequenininho e é acrocêntrico. Por exemplo, o cromossomo X, ele vai ser um cromossomo submetacêntrico. Já o cromossomo Y, ele é acrocêntrico também. O cromossomo 1, ele é metacêntrico. Claro que você não tem que saber isso decorado. Mas, por exemplo, quem vai estudar isso com detalhes, como é que reconhece qual cromossomo é qual? Do 1 ao 23. Numera do maior para o menor. Sendo que cromossomo 1, 2, 3, etc. são metacêntricos. Alguns são submeta, alguns são acro. Então isso ajuda a reconhecer que cromossomo é qual. Inclusive, escrevi aqui para vocês a forma dos cromossomos e aproveito para lembrar que na gente os cromossomos se organizam em duplas, né? Você tem lá os pares de cromossomos homólogos aqui na gente. Ora, moçadinha, quando a gente fala em pares de cromossomos homólogos, dois cromossomos do mesmo par de homólogos, eles apresentam várias e várias características em comum. Número 1, eles são do mesmo tamanho. Se um é grande, o outro é grande. Se um é pequeno, o outro é pequeno. Eles são do mesmo tipo. Se um é metacêntrico, o outro é metacêntrico. Se um é submetacêntrico, o outro é submetacêntrico. E daí por diante. Ou seja, eles são iguais em tamanho e em forma, né? Em relação ao tipo meta, submeta e aí vai. Eles apresentam os mesmos locus gênicos. E aí, é uma terminologia, é uma linguagem que vai ser também muito utilizada nas aulas de genética. O termo locus gênico determina o local do cromossomo onde você tem um gene para uma determinada característica. Ou seja, nesse caso, quando a gente fala lá num par de cromossomos homólogos, gente, eles apresentam os mesmos locus gênicos, inclusive na mesma sequência, na mesma ordem. Tudo bem? Não deu para entender? Explicando melhor. Se no primeiro cromossomo, o primeiro locus é o locus, por exemplo, lá para albinismo, isso quer dizer, moçada, que no outro cromossomo, o primeiro locus é para albinismo também. Se no primeiro cromossomo, o segundo locus é para, sei lá, sistema ABO de grupos sanguíneos, no outro cromossomo, o segundo locus também é para sistema ABO de grupos sanguíneos. Ou seja, são os mesmos locus, aqui é albinismo, aqui é albinismo, aqui é sistema ABO, aqui é sistema ABO. Na mesma sequência, o primeiro aqui é para albinismo, o primeiro aqui é para albinismo, o segundo é para ABO, o segundo é para ABO. Ou seja, mesmo tamanho, mesmo tipo, mesmos locus, na mesma ordem. No que alguém deve estar pensando, Landim, então, qual é a diferença entre os cromossomos homólogos? O tamanho é igual, o tipo é igual, os genes são os mesmos, até a sequência é igual. O que pode haver diferença entre eles são os alelos diferentes. Então, pode haver alelos diferentes aqui nesse caso. Gente, quando a gente fala para vocês em alelos, alelos são as diferentes versões que um gene pode ter. Quando eu falo em diferentes versões
que um gene pode ter num determinado locus, normalmente são duas versões. Normalmente tem a versão dominante, tem a versão recessiva. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, em locus para albinismo, você tem azão para você ser normal e tem azinho para você ser albino. No caso, gente, a gente está descrevendo os cromossomos homólogos, a gente pode ter os alelos iguais ou pode ter os alelos diferentes. Tem até uma nomenclatura para isso. Se você tiver azão aqui, opa, ideia extremamente importante. Essa cromátide aqui, ela é irmã dessa. Se elas são irmãs, isso quer dizer que elas são iguais. Se aqui é A, aqui é igual, obrigatoriamente é A. Aqui, moçada, pode, por exemplo, ser azão ou pode ser azinho. Agora, um detalhe. Se aqui for azinho, essa cromátide é irmã dessa. Cromátides irmãs são idênticas, o que quer dizer que aqui, obrigatoriamente, tem que ser azinho. Toma cuidado com isso. Não pode acontecer daqui ser azão e daqui ser azinho. Não pode. Se aqui é azão, irmãs são iguais. Aqui é azão. Se aqui é azinho, irmãs são iguais. Aqui é azinho. E, aliás, nessa situação, eu vou dizer para vocês que o cara, em genética, ele é heterozigoto, né, gente? Ele apresenta azão, azinho, dois que são diferentes. Mas, gente, pode ser que seja igual, né? Pode ser, por exemplo, que aqui tem izinho. Lembrando que aqui, obrigatoriamente, tem que ser izinho também, né? Cromátides irmãs são iguais. E pode ser que aqui seja izinho. Como as cromátides irmãs são iguais, aqui é izinho também. Nesse caso, se o cara tem izinho em um, izinho em outro, izinho, izinho, ele vai ser homozigoto nesse caso. Notem, né, gente? Da próxima vez que alguém disser que fulano é azão, azinho, o que é que eu quero que vocês pensem? Se o fulano é azão, azinho, fulano tem um par de cromossomos, num dos cromossomos tem um A, no outro cromossomo tem um azinho. Se o cromossomo tiver duplicado durante a divisão celular, ele vai ter duas cromátides A e A, azinho e azinho. Mas basta descrever uma, né? Porque essa aqui é igual a essa. Como essa aqui é igual a essa, seria redundância pleonasmo descrever as duas. Basta descrever um A. Essa aqui com certeza é igual a essa, então basta descrever um azinho. Azão, azinho. Por outro lado, se alguém disser que fulano é homozigoto, izinho, izinho, quer dizer que tem izinho num cromossomo, izinho em outro cromossomo. Aliás, eu faço questão de repetir essa ideia. Da próxima vez que você pensar em genética, claro, chegaremos em genética no futuro, mas toda vez que você de repente fala que fulano é azão, azão, o que é que a gente quer dizer com fulano ser azão, azão? Fulano, azão, azão, fulano, ele apresenta uma célula. Nessa célula, nós vamos ter um par de cromossomos. Num dos cromossomos tem azão, no outro tem azinho. Detalhe, se você estiver representando isso, depois que o DNA foi duplicado, apenas lembre-se que o DNA duplicado era uma cromátide, passa a ser duas iguais. Se aqui tem azão, aqui tem azão, aqui tem azão. Era uma cromátide, passa a ser duas iguais. Se aqui é azinho, aqui é azinho. Então isso aqui é o significado de alguém, azão, azinho. De maneira semelhante, da próxima vez que alguém falar fulano é azinho, azinho, fulano tem uma célula. Essa célula apresenta um núcleo. Esse núcleo tem um par de cromossomos. Num dos cromossomos tem azinho, no outro tem azinho. Lembrando que se eu estiver representando isso na hora da replicação do DNA, a gente tem que uma cromátide se duplica, passa a ser duas. Se tinha um azinho, passa a ter dois azinhos. Uma cromátide se duplica, passa a ser duas. Se tinha um azinho, passa a ser dois azinhos. Elas são iguais. Então é por isso que às vezes a moçada representa desse jeito, né? O cromossomo só com uma cromátide. Às vezes representa duas cromátides irmãs. Antes da replicação só tem uma, só tem um gene. Depois da replicação tem duas, tem dois genes. Se o cara é azão, azinho, um par de cromossomos, azão em um, azinho em outro. Se o cara é azinho, azinho, um par de cromossomos,
Azinho em um, Azinho em outro, aqui nessa jogada.